Muito bem, voltamos com a nossa Economia e Desenvolvimento. Vamos ao comentário do Luiz Costa, que é um oferecimento da Sulgás. Há 20 anos, a Sulgás distribui e comercializa o gás natural, que é uma alternativa energética mais econômica, mais sustentável, mais prática e mais segura. Vamos acompanhar, então. PT, PMDB, PSDB, PP, PSB, PR, DEM, PDT, PTB, PV, PSD, PSC, PCdoB, PPS, PRB, PSOL, PMN, PHS, PTdoB, PTC, PSL, PRTB, PRP, PSDC, PTN, PSTU, PCB, PCO, PPL, PEN, PROS, o PROS, e, por fim, Solidariedade. Gostaria de identificar um telespectador, um eleitor que sabe por alto a ideologia partidária de 2 ou 3 desses partidos. Não acredito na existência de ideologias diferentes para tantos partidos. Aliás, nem acredito que tenham ideologia uma boa parte desses. Deve ser um negócio bem bom, como se diz na minha terra. Um bom final de semana. E agora com o nosso comentarista aqui, Carlos Alberto Manzoli Rico. Satisfação, professor Silvio. Doutora Gomes, 3 gremistas. Ô, Lucas, e agora, hein, Lucas? Puxa vida. Antes de mais nada, Sidney, realize a festa do seu casamento no Hotel Embaixador, que é casar de novo, né? E ganhe a suíte presidencial para a noite de núpcias como cortesia. Que espetáculo. Que maravilha. Que hein? espetáculo. O amor é lindo. Não tem como não ser feliz. O amor é lindo, né? Não tem. Vai passar a primeira noite no Hotel Embaixador, não tem como não ser O feliz. problema é que hoje em dia não é mais primeira noite nunca, né? Isso que é um negócio que caiu de moda, né? Primeira noite No hotel. No hotel. Na suíte do hotel. Primeiro dia do fim da vida. É verdade. Desculpa, telespectador. Sidney, o teu comentário de hoje, qual é o assunto? O valor do imóvel. Né? As pessoas têm me comentado, eu já falei com o Rico sobre esse assunto, falei com o Lucas sobre esse assunto, a questão do valor do imóvel, ele tem muitos itens a serem avaliados. Não somente o preço do metro quadrado. As pessoas perguntam aos corretores de imóveis qual é o preço do metro quadrado no meu edifício, na minha região, da minha casa. Não pode ser feito em hipótese alguma desta forma o valor do imóvel ser dado com tão baixo avaliação, conteúdo, né? Essa avaliação. Né? Não tem muita consistência se falar em metro quadrado. Isso por quê? No mesmo edifício, posição solar, a incidência solar, ventilação, estado de conservação, o seu entorno, porque no mesmo bairro, 2 ruas diferentes, mesma metragem, mesmo construtor, mesmo ano de construção, podem ser totalmente diferentes, porque o entorno é diferente. Né? A infraestrutura que acompanha o imóvel também. Então, o valor do imóvel deve ser dado pelo corretor de imóveis e ele é personalizado. Ele é personalizado. Cada imóvel tem o seu valor. Falando em isso aí é fornecido pelo corretor, a faculdade, você que vai formar corretores agora, está... Está no reta final. Isso, que reta beleza. Final. E certamente tem um fundamento sobre isso, né? Quer dizer, como é que vai fundamentar essa Existe nós temos na Unimóveis, na nossa universidade corporativa, o curso de avaliação de imóveis, né? Que nos ensina quais são os critérios para a avaliação do imóvel e para o laudo de avaliação, que são outros, aí sim acompanha a ABNT, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas. De repente, quando o cara é comprador, ele tem uma ideia do valor. Quando ele é vendedor, ele tem outra ideia. Mas né? é que nem a história da noiva, né? Que tu falou aí do embaixador, da primeira noite na suíte presidencial. Quando ela está no altar, todo mundo queria casar com ela. Antes, ninguém queria casar com ela. O proprietário tem a expectativa, sim, porque ele tem um apego também ao seu imóvel. A noiva tem que estar produzida ou não produzida. Quer dizer, o valor de uma noiva produzida é maior porque causa uma expectativa maior ao público que está na igreja assistindo o casamento. E o imóvel é a mesma coisa, o estado de conservação do edifício, do apartamento. A expectativa do proprietário, Rico, e todos nós sabemos, ela passa por N fatores.
inclusive o histórico de trabalho dele para conseguir adquirir aquele imóvel. Então tem o valor sentimental, tem. Agora o mercado não vê assim. O mercado vê, sim, criteriosamente por quanto é absorvido nesse mercado. Bom, o teu comentário também, Rico, é nessa área. Eu sabe, Silvio, que essa semana eu pela minha atividade que eu exerço na gestão de vendas na área de implementos rodoviários, eu tenho um relacionamento muito grande com construtoras. Mas construtoras não de imóveis, construtoras de pavimentação viárias, ou seja, que atuam em obras públicas, tanto dentro de cidades como em rodovias, estradas. Eu tenho hoje clientes trabalhando na duplicação da BR-116, né, para os quais a gente fornece equipamentos. E uma coisa que me chamou assim extrema atenção, porque eu falei com mais de 20 construtoras por telefone essa semana, em função de comunicações que eu mandei por e-mail, e me deixou assim extremamente estarrecido o desânimo das pessoas, porque não estão recebendo as verbas, tudo atrasado, as verbas para as obras. Esses atrasos, né, causados por uma greve que houve no DENIT de cerca de 120 dias, dessas 20 construtoras, apenas 2 estavam, assim, vamos dizer assim, numa situação de caixa satisfatória. As demais, com dificuldades, inclusive com demissão de pessoas, obras paradas, obras que não andam. E quando a gente vê aí essas obras paradas em Porto Alegre e em outros lugares aonde se vai, em outros, não somente as ligadas à Copa, mas em outras obras que se verifica, isso se deve à não liberação de recursos. Tem construtora que tem lá 3, 4 homens, 2, 3 maquininhas, vai levando na base homeopática. E o que me deixa mais estarrecido é que vem a presidente aqui, lança a obra do metrô. Só lança, o negócio é realizar. O negócio é lançar, fazer marketing, fazer mídia, entende? Falta de respeito. É uma falta de respeito com o povo, com as pessoas, com a sociedade, conosco. O pior de tudo não é entende? isso. O pior de tudo, sabe o que é? Que é a mídia, a grande mídia, que é responsável por isso. Essa grande mídia não cobra isso. Né? Então é aquela... Vê nos jornais Zero Hora, Correio do Povo, vamos ser um pouco mais críticos, né? Também que estão recebendo bilhões e bilhões da Caixa Federal, do BNDES e tal. Mas, pelo amor de Deus, tem um lado crítico, tem um lado da responsabilidade dos veículos. Eu sou totalmente a favor dessas obras de Copa, tudo. Claro que eu não sou favorável a gastar 1 bilhão num estádio que era para gastar 400 milhões. E fazer 4 estádios além daquilo que havia sido previsto pela própria FIFA, que era 8, e o presidente lá, que gastador, quis 12. Né? Eu acho que as obras de infraestrutura da Copa elas são fundamentais. Eu acho que a nossa prefeitura está fazendo um belíssimo trabalho, entende? Mas a carência e a dependência de recursos financeiros. Porque tem obra aí que já estão dizendo que é para 2015, não fica pronta para a Copa. Quer dizer, o legado de Copa ele é extremamente importante para a nossa cidade, para nós, para a nossa circulação, né? Para a nossa movimentação dentro da cidade, a cidade que está entupida de automóveis aí, com mais obras. Então, tem obra que já é para 2015. Então, o meu comentário hoje é sobre... Não estão liberando os recursos que deveriam ser liberados para essas obras que estão contratadas. E, ao mesmo tempo, fazendo anúncios que eu acho que só podemos dizer que isso é campanha eleitoral. E o eleitor, nosso telespectador, coloque suas barbinhas de molho. Passe a ver isso, passe a avaliar isso, porque todos esses movimentos sociais que aconteceram em junho, e essas bagunças que aí não são movimentos sociais, essas esculhambações, depredações, somos totalmente contrários a isso. Mas essas obras todas que aí estão, que precisam ser terminadas e que são fundamentais para nós, porto-alegrenses, gaúchos e todas as pessoas que virão para a Copa do Mundo, essas obras precisam ser acabadas. Então, vamos passar a analisar perfeitamente na hora em que nós vamos fazer o nosso voto, porque não podemos cair na armadilha de promessas que não vão acontecer. Tá certo. Sidney, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Até a semana que vem. Satisfação, uma boa semana para ti, uma boa semana aos nossos telespectadores. Vamos então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, o nosso último bloco desta semana aqui do Economia e Desenvolvimento. Até já.